Bom, então vamos lá. Alguma vez tinha que se começar. Então, desde já, quero agradecer a presença do Diogo. Nesta minha nova caminhada na internet, estive afastado durante algum tempo, por motivos profissionais e de saúde, mas agora decidi regressar às redes sociais e numa postura ligeiramente diferente, entrevistando atletas que, no meu entender, são referências do nosso desporto, não só neste momento, mas para todo o sempre, do culturismo português. E nesse sentido, acho que ter uma entrevista mais intimista e saber um pouco mais quem é a pessoa, talvez seja mais interessante até para os ouvintes. Então, nesse sentido, temos aqui o Diogo. Está um bocado nervoso porque já sabe que isto vai ser um bocado diferente, mas não vai ser nada assim tão difícil. Então, Diogo, antes de mais, queria que tu fizesses só uma pequena apresentação para aqueles que não te conhecem. Ok? Que me digas, por favor, a tua idade, o que é que tu fazes atualmente. Basicamente uma coisa muito sucinta para as pessoas perceberem. Eu sou aqui do Porto, tenho 38 anos, culturista profissional já há uns 5 e profissionalmente estou ligado à área do fitness. Estou neste momento ligado a uma empresa de suplementação que tem bebidas energéticas que estamos a lançar agora em Dubai e potencialmente para o resto do mundo, se tudo correr bem. E continuo ativamente a competir a nível profissional. Neste momento já tenho, além da minha carreira que nós fizemos juntos a nível amador, tenho a carreira profissional já com 8 Pro Shows e, se Deus quiser, mais virão. Sim, senhora. Então, após esta pequena introdução, vamos então ao verdadeiro Diogo. Diogo, tu disseste que és natural aqui do Porto, certo? Certo. Tens irmãos? Tenho. Um irmão. Um irmão mais novo. Como é que foi a tua infância, Diogo? Foi uma infância... Tu sempre foste um rapaz ativo para o desporto ou eras mais... Eu, por acaso, agora te falas disso, ainda agora no Natal estava a ver uns vídeos de VHS antigos, de 1990. Eu era um miúdo muito ativo, sempre sempre a mexer-me, com os carrinhos e com brincadeiras. A nível desportivo, eu comecei muito cedo. Na altura, eu comecei a natação, comecei com ténis, fazia corrida, cheguei a fazer handball durante alguns anos. O meu irmão também fez handball, mas levou um bocadinho mais longe. Ok. Sempre por opção? Sempre por opção, sim. Ok. Então, digamos que pode-se dizer que já estava no teu ADN o bichinho pelo desporto. Sim, posso dizer que sim. Eu era, como te disse, era muito ativo. Mesmo na minha adolescência, era um miúdo muito ativo. Ou no verão, quando era a altura das férias de verão, juntávamos com os amigos, era futebol, era basquetebol, estava todo dia sempre com atividades. Ok. E quando é que foi o primeiro encontro com o grande amor da tua vida, que é o culturismo? Olha, foi quando vi as fotos do Brian Moss, as fotos de 2001 que ele tirou em Nova York. Na altura havia pouca coisa na internet, se te recordas. Sim. E eu vi as fotos para aí, acho que em 2003, 2004. Aquelas a preto e branco do Frank McGrath. Num ginásio na cave, como este aqui embaixo, estás a ver? E eu fiquei fascinado. Estás a falar das famosas fotos que fizeram parte durante muitos anos de publicidade de Animal Pack. Da Animal Pack, da linha Universal Nutrition. Fantástico. Então isso foi o que despolutou aí o interesse E esse foi o primeiro... músculos, pela musculação. Esse foi o primeiro contato que eu tive com alguém que fosse fisicamente musculado. E que te impressionou. E que me impressionou. Ao ponto de quereres... Ao ponto de querer, de cravar na minha mente que isto é realmente o que eu vou fazer. Era exatamente aí que eu queria chegar. Porque é isto que, quanto a mim, distingue de facto os atletas que atingem a mais alta performance neste desporto de todas as pessoas que apenas fazem isto de uma forma recreativa. Ou seja, se tu conseguires, é um exercício um pouco complicado, mas tenho a certeza que o consegues, voltar atrás no tempo, a esse momento em que tu viste essa foto e que te fez viajar lá dentro, numa série de emoções, podes dizer que desde esse primeiro dia que tu nunca duvidaste que ias conseguir construir um corpo tão grande como aquele? Posso. E o querer é poder.
Fantástico. E eu querer é poder, tu se acreditares o suficiente, dentro das tuas limitações, tu podes fazer acontecer. E foi o que eu fiz. E é engraçado que eu nunca, durante o trajeto, nunca pensei no processo final. Pensei no início, mas depois, com os anos, eu pensava sempre o que é que estou a fazer agora, e agora, Exato. e agora. E escadinha a escadinha fui construindo. Sempre sem duvidar que ias conseguir. Sempre, sem duvidar. É claro que, pronto, nós todos somos humanos e há alturas boas, há alturas menos boas. Claro. Nas alturas menos boas, tu ponderas, não é? Mas o que interessa é a consistência, e a consistência para mim foi o que me levou a estar onde estou hoje. Sim, senhora, fantástico. Eu identifico muito com isso e acho que é extremamente importante passar isso para as pessoas, porque eu acho que vivemos numa geração em que toda a gente tem que ser bom, toda a gente tem que ser campeão, toda a gente tem que... Eu acho que não é isso que distingue as pessoas, de facto, não é? Ou seja, eu conheço pessoas que gostam brutalmente deste desporto, fazem um estilo de vida em que incluem este desporto, mas nunca tencionam sequer competir ou ser campeões, e não é por isso que se deveriam considerar menos ou mais, não é? São opções. Concordo. E também há outras que tentam ser um Diogo Nunes sem terem a essência do Diogo Nunes. Entendes o que eu quero dizer? E isso é que é importante, não é? Sabes que, a mais do que a parte física, a parte psicológica, a nível desportivo, é muito importante. E quanto mais tu sobes na parte desportiva, mais importante se torna. Exato. Porque há certas coisas que tu no início vais ter dificuldade em ultrapassar e que mais tarde serão quase insignificantes. Mas há novas coisas que vão aparecer na tua vida, a nível psicológico, a nível mental, que vais ter que dar a volta por cima para conseguir continuar. E fica mais difícil cada vez que sobes mais, não é? Claro, sem dúvida, claro que fica. Começa a ficar, as expectativas são cada vez maiores e... Correto. Sem dúvida. Correto. Diogo, diz-me, o que é que o Diogo Nunes gosta? Quando eu digo o que é que o Diogo Nunes gosta, o que é que o Diogo Nunes gosta a nível de música, de alimentação, de coisas recreativas? Tu vais-me fazer perguntas que eu nunca pensei. O que é que o Diogo Nunes gosta? Boa questão. Eu gosto de culturismo. Eu adoro culturismo. Eu acordo de manhã a pensar em culturismo e vou para acabar a pensar em culturismo. Fantástico. Portanto, nos últimos 20 anos a minha vida rolou muito à volta disso. Claro que há coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de viajar, Rómulo. Se me disseres amanhã vamos para Singapura, vamos para a Austrália, eu estou pronto para ir. Bom. Eu gosto mesmo muito de viajar. E sempre tenho a oportunidade, seja em competição ou não seja, isso é uma coisa que eu adoro. Gosto muito de ouvir música e vou ser sincero, agora estávamos a falar aqui, ouvi fado há 2 dias e vim para o Porto a ouvir fado. Eu não tenho uma música específica, um género de música que gosto. Eu gosto de todas as músicas que me soam bem ao ouvido. Pode ir de fado, pode ir para heavy metal, claro, para rock, não tenho uma coisa específica. Gosto muito de carros também, gosto muito do que é adrenalina. E às vezes não faço algumas coisas que são mais arriscadas, como por exemplo saltar de um avião ou meter-me num carro com 500 cavalos, porque sei que se as coisas correm mal, a carreira de culturismo vai acabar. Então isso é mais importante agora do que outra coisa. Mas há coisas que eu gostava de fazer e que vou fazer assim que a carreira de culturismo profissional, competitiva, acabar. E para dificultar ainda mais a pergunta, Aqui vamos. o que é que tu gostas, sem nos referirmos só a coisas físicas? O que é que tu gostas a nível de características de personalidade nas outras pessoas? O que é que tu admiras? O que é que tu achas que, de facto, é o que pauta o Diogo Nunes como pessoa? O que é que tu gostas? Eu gosto de lidar com pessoas, somente na parte de negócios, que tenham palavra. A minha palavra é, eu se digo uma coisa, eu vou fazer. Okay. A não ser que alguma coisa de extraordinário aconteça. Eu gosto de pessoas que sejam fiéis àquilo que digam, que sejam leais e que sejam honestas. São os mesmos valores que eu aplico no meu dia-a-dia. Eu gosto que os outros que estão à minha volta a nível profissional e pessoal também o tenham. Okay. Não gosto de negatividades. Não consigo lidar com pessoas que são negativas. Porque acho que a negatividade é uma coisa que se cola, que pode ser transmissível, digamos.
percebes? Eu gosto de lidar com pessoas e estar com pessoas que sejam positivas, que tenham um bom espírito positivo, que pensem de uma forma de futuro e que vivam mais para aquilo que querem construir e não para aquilo que já fizeram, percebes? Que vivam no presente, mas tenham projeção de futuro, seja a nível de negócios, seja a nível pessoal, familiar, seja o que for. Portanto, aqueles valores que eu incuto em mim próprio, e eu gosto que outras pessoas o tenham quando... Acho que tu gostas de reconhecer nos outros também. Sim, Ok. sem dúvida. E agora virando ao contrário, o que é que tu não gostas de fazer e o que é que tu não gostas? Eu não gosto nos outros? de respeito. Desrespeito. Não gosto de respeito. Seja verbal, seja não verbal, seja o que for, o respeito também está fora da questão. Eu não sou desrespeituoso com ninguém, portanto não o permito que sejam comigo. Essa é a principal. Depois cada um tem características diferentes e personalidades diferentes, mas acho que manter a tua dignidade, acho que é sobretudo o que é mais importante, especialmente para um homem. Dignidade acima de tudo. Sem dúvida. Caráter. E são coisas que são raras hoje em dia. Acho que os miúdos hoje em dia não têm muito isso. Porque se calhar não têm um pai com caráter e com dignidade para os ensinar. Não é culpa deles. Claro. Mas eu felizmente tive um pai que... E tenho um pai que... O melhor homem do mundo. Ainda bem que a tua resposta foi dar aí, porque a minha seguinte pergunta seria: o Diogo Nunes tem uma estrutura familiar que sempre esteve presente? Sim. Os meus pais estão juntos, nunca se separaram. E, Sempre te apoiaram em tudo o que fizeste? sim, Romulo, na parte do culturismo, eles não entendiam no início, mas hoje em dia, vendo o resultado, eles entendem o que eu fazia antes, percebes? Não é fácil para um pai ver que o filho não pode jantar a mesma coisa que eles estão a jantar, porque não entende que eu tenho que fazer aquilo para uma competição ou para estar naquela forma física. Claro. E foi difícil para os meus pais entenderem esse processo, porque não havia muita informação. Eu recordo-me da minha mãe, antes de eu ter 18 anos, me levar à médica a dizer que eu não podia fazer musculação, porque não é? Isso podia ser perigoso para mim. Hoje em dia os médicos recomendam, portanto as coisas mudaram. Sim, senhor. Fantástico. Os teus pais têm orgulho em ti? Eu gosto de pensar que sim. Tenho a certeza Eu que gosto sim. de pensar que sim. Acho que sim. Acho que sempre fui um filho que, de certa forma, o respeito é recíproco, percebes? Nunca fiz nada de ilegal, nunca fui um bandido, nunca estive fora da lei, percebes? Eles sempre me educaram de uma forma correta. E acho que por isso, independentemente se eu escolho o culturismo, a parte do fitness, ou seja, outra área qualquer, eu acho que o respeito e a parte de estarem orgulhosos de mim, acho que continuaria. Fantástico, fantástico. Muito bom, meu amigo. Então vamos seguir para a frente. O que é que tu achas, gostava de saber a tua opinião deste seguinte chavão, ou desta frase: mais vale ter sorte do que ser bom. Mais vale ter sorte do O que que é ser que bom. tu tens a comentar acerca disto? Sendo mais direto, por exemplo, todo o teu percurso de vida até hoje, isto seria alguma coisa em que tu poderias dizer, perante essa frase, o ser bom tem a ver com um talento inato, mas a sorte é algo que nós não controlamos, acontece ou não acontece. Portanto, quem escreveu isto, o que tenta transmitir é que às vezes mais vale esperar pela sorte do que ser muito bom em alguma coisa. Eu gostava que tu me desse a tua opinião pessoal acerca disto. Olha, eu acho que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito, tudo está feito de uma forma em que provavelmente nós até nem podemos controlar o final, porque provavelmente já está tudo escrito, de certa forma. E eu gosto de pensar que eu tenho a liberdade de escolher o meu próprio caminho. Mas acho que de tudo aquilo que eu fiz até agora, sorte nunca foi uma dessas, porque eu posso dizer que fui à procura de sorte, mas a encontrei com o meu trabalho. Okay. É a única forma que eu tenho para te explicar. Porque basicamente, sorte... se calhar, daquilo que eu conheço do Diogo Nunes,
eu acho que tu te situas naquele grupo de pessoas que, obviamente que acreditas que existe a sorte, porque existe a sorte, não é? Há momentos de sorte na vida, mas tu, daquilo que eu conheço de ti, és uma pessoa que, independentemente da sorte ou não, e se ela vier, tu já estás preparado. É possível que Porque sim. tu basicamente o que é que eu quero dizer? Tu não apoias numa eventual sorte alguma coisa que te possa acontecer na vida. Não. Tu fazes o teu caminho e estás sempre Não na podes, tua mais alta performance podes- e se vier uma lufada de sorte estás pronto para apanhar, é isso. se a sorte vier, tudo bem. Se Deus está do meu lado e esse é o caminho que eu estou a seguir e eu tenho essa indicação de Deus que estou no caminho certo, e eu vou ter todas as indicações. Claro. Percebes? Se eu estou à espera de que a sorte venha, eu não vou fazer nada. Nem nada vai acontecer. Claro, Acho que a sorte protege os audazes, é verdade. De certa forma. Sim, sem dúvida. E o que é que tu achas que ainda te falta fazer na vida? Tanta coisa. Tanta coisa, Raul, não sei. Porque tu já fizeste muita coisa, A nível pessoal ou a nível profissional? muita coisa mesmo. Falas a nível profissional. Deixa ao teu critério por onde é que tu queres direcionar a tua resposta. Mas pronto, pode ser a nível profissional. O que é que te falta fazer na vida a nível profissional? Aí eu tenho a certeza, sei que ainda falta algumas coisas. Faltam algumas coisas que eu espero concretizar nos próximos anos. Estar no topo dos Pro Shows, por exemplo, qualificar para a Olímpia, que é uma coisa que não está na minha mente, mas é uma coisa que eu tenho como objetivo. Profissionalmente, estar ligado à área do fitness, à área da indústria do fitness toda, de certa forma, depois do culturismo, é um objetivo. Seja uma empresa de suplementação, seja ligada à parte de ginásios, seja outra coisa qualquer. E esse é o meu objetivo. A nível pessoal, é um bocado difícil. Construir família, sem dúvida. Sabes que o culturismo fez-me ver as coisas de uma outra forma. Eu, quando era mais novo, quando nós começamos, eu punha tudo no culturismo. Era culturismo e não havia mais nada. Hoje em dia já começa a mudar já mudei a minha percepção, já consigo sair de casa sem as comidas, estar um bocado mais relaxado, percebes? E se tiver que comer alguma coisa fora, como, já não estou tão preso às dietas como estava antes. Isto fora das competições, percebes? Mas... Vais-me obrigar a fazer-te agora uma pergunta com essa resposta. E só respondes se quiseres. Atenção que também tenho consciência que às vezes, talvez derivado ao excesso de amizade, eu posso estar a ser íntimo demais em algo que está a ser público. Presumo, se calhar pela tua resposta, ou parte da tua resposta quando dizes que uma das coisas que tencionas é criar família, neste momento deverá haver alguém importante na tua vida. É possível. Opa, essa resposta deixou-me sem mais perguntas. Pronto, pá. Sabes da minha vida pessoal, eu raramente falo da minha vida Sem pessoal. dúvida, Eu gosto, eu sei. das coisas pessoais, e tu sabes disso. Sim, sem dúvida. Acho que eu gosto de transmitir o que eu faço profissionalmente e gosto que as pessoas vejam o que eu faço a nível profissional. Não, isto foi uma pergunta ratoeira. Sim. Mas ratoeira no bom sentido. O que é que eu quero dizer com isso? Eu, como tu sabes, conheci uma infinidade de atletas profissionais nos anos 90 e tive a felicidade, através do Nuno Araújo, que organiza a Power Expo aqui, de continuar a lidar com atletas profissionais atuais e consegui perceber, pelo pouco convívio ou algum convívio com alguns deles, que alguns são completamente autónomos e vivem o sonho deles e organizam-se, mas outros conseguiram encontrar um equilíbrio muito grande numa parceira. Estás a entender? Para a vida deles, emocional e nesse sentido, como estávamos a falar, o que é que te falta ainda fazer na vida e falaste em família e tal, obviamente foi uma pergunta ratoeira se eventualmente já estavas a começar a caminhar para aí. Não, na verdade, não, se estás a falar nesse aspecto não, mas acho que para qualquer homem ter uma família, ter
eventualmente filhos e poder criar alguém, acho que isso pode ser o auge do que tu podes imaginar fazer. Eu tenho amigos que têm filhos agora e posso dizer que tenho inveja um pouco que eles têm alguma coisa que eu até gostava de ter, percebes o que estou a dizer? Mas ia também dizer-te que não quer dizer que o meu tempo esteja errado ou eles estejam errados. O tempo deles é o tempo deles, o meu tempo é o meu tempo. Obviamente. Quando chegar o meu tempo das coisas avançarem nessa altura, haverá Claro, com certeza, oportunidade claro que sim. Então, pode-se dizer neste momento, uma das perguntas que eu tinha para te fazer era se tu tens um sonho, mas eu acho que, já vou alterar a pergunta e vou-te perguntar se o teu sonho continua a ser o mesmo, porque eu sei qual é o teu sonho. O teu sonho continua a ser o mesmo, continua a ser tu usufruires e chegares o mais longe que puderes no culturismo. Sim, a nível profissional sempre foi isso. É uma coisa que traz uma felicidade plena. Traz. Esta vida de atleta. Não vai durar para sempre. Sabes que o corpo que eu tenho hoje não vai durar para sempre. E quando eu tiver nos 40 e chegar aos meus 50, eu quero fazer tudo aquilo que consigo fazer e experienciar ao máximo o culturismo. Por isso é que eu gosto muito de viajar. E se isso puder experienciar, perfeito. E depois outras oportunidades na vida vão surgir, outras novas situações. Mas imaginas-te sempre ligado a esta área? De certa forma, sim, Romulo, eu faço isto já há muitos anos. Eu não me vejo a fazer outra coisa diferente. Por isso é que eu te digo, quero fazer algo que esteja ligado à indústria do fitness. Seja o que for, mas que eu esteja ligado à área do fitness. Isso é o que eu quero fazer. Sim. E agora, estas perguntas não são fáceis, mas eu conto com a tua parte correta que tu tens, tu não consegues. Eu devia estar nervoso, realmente. Quais são, o que é que tu considerarias os teus defeitos? Quais são os defeitos do Diogo Nunes? Isso é muito complicado falar de nós próprios, pá. Não sei dizer, Romulo. Olha, sabes que eu sou extremamente meticuloso. Todos nós somos os maiores críticos de nós próprios. Certo. Deve haver alguma coisa que tu achas que poderias melhorar. E eu sou extremamente rigoroso comigo próprio, sabes? E às vezes isso é bom e às vezes isso é mau. Exatamente. E eu gosto de ser rigoroso até certo ponto, mas acho que levo isso a um extremo muito grande. E às vezes, por exemplo, falando em termos de negócios, por exemplo, eu sou tão rigoroso até ao ponto de eu só vou avançar com isto quando tudo estiver alinhado, percebes? E quero garantir que esteja lá, mas não é assim que a vida funciona. Às vezes as coisas nunca estão lá, percebes? Mas eu estou à espera disto e daquilo e deixo o tempo passar. E isso, em termos de decisões, também sou uma pessoa que demoro muito a tomar uma decisão. Claro. Mas quando eu tomo, Romulo, não há volta atrás. Absoluta. Okay. Então, isso é o meu grande defeito. É um dos meus grandes defeitos. Não considero que seja um grande defeito, é uma característica tua, que às vezes poderá reverter em algo positivo ou negativo, depende do final da... Sim, mas sabes que a vida passa, sabes? E as oportunidades passam. Claro, se tu estás agarrado a uma coisa que queres fazer e não fazes, mas aí eu digo aos miúdos para fazerem culturismo, para serem persistentes e não sei o quê, e depois eu estou aqui a enganhar com coisas da minha vida, do meu dia-a-dia, percebes? Porque não consigo tomar uma decisão. Entendo perfeitamente. Entendes tudo a dizer? E quais aquilo que tu considerarias as tuas qualidades? Como ser humano, claro. Olha, eu sou amigo, sou companheiro, sei lá, confiança. Tens noção que vou pôr em rodapé o teu número, porque eventualmente poderá aparecer um número infindável de candidatos. Por isso capricha nas qualidades. Não, é muito difícil falar de ti próprio. Claro, eu sei que sim. É muito difícil. Eu sei que sim. É muito difícil. A noção desta entrevista é precisamente dar-nos a conhecer um pouco a quem tem curiosidade. Certo. E por isso é que eu sou obrigado a fazer estas perguntas. Certo, são difíceis. Não é fácil falar. Culturismo é mais fácil. Claro que sim. Mas já agora vou-te fazer outra pergunta que eu acho que já é mais fácil para ti responderes e acho que será uma pergunta super interessante para quem nos está a ouvir e até super interessante a tua resposta. Tendo em conta todo o teu percurso até hoje, que é muito particular e que está alicerçado, quanto a mim, num sucesso tremendo, porque tens conseguido, passo a passo, aproximar-te cada vez mais do teu objetivo. Se fosse possível entrares numa máquina do tempo, o que é que o Diogo Nunes hoje
com a tua idade, diria ao Diogo Nunes de há 15 anos atrás? Nada. Que lhe pudesse ajudar a... Não mudava nada. Não estou a dizer que mudasse alguma coisa. O que é que achas que terias alguma coisa a dizer? Não. Não? Não. Porque eu gosto dos erros e de todo o meu projeto, do meu trajeto, da forma como foi. Porque senão não teria aqui a falar contigo. Se eu fosse a 2005 e dissesse alguma coisa ao Diogo, provavelmente nós não tínhamos encontrado. Exatamente. E eu prefiro que a história esteja como está. Está bem assim. É ótimo. Eu podia estar de fora a observar, isso eu gostava. Mas interferir e mudar a sequência, não faria. Claro que agora se tu me disseres assim, há certas coisas que eu faria diferente durante o meu projeto, a minha carreira competitiva, se calhar sim. Se calhar começava a competir um bocado mais cedo, porque acho que estendi a parte não competitiva no início, até 7 anos acho que foi demasiado, podia ser um bocadinho mais curta. Houve a certas alturas, se calhar, que devia ter feito mais shows que não fiz e podia ter a oportunidade. Mas pronto, isso não posso mudar. Mas há certas coisas que mudava, mas poucas seriam. Fantástico. Olha, normalmente esta pergunta dificilmente tem uma resposta dessas, mas isso só significa que tu tens muita certeza de tudo que fizeste até hoje. Isso é fantástico, isso é fantástico. Há alguma história caricata da tua vida de desportista que gostasses de partilhar connosco? Isto fugindo às típicas perguntas que são sempre qual foi a competição que gostaste mais, com quem gostaste mais de treinar, quem foi o profissional, nada disso. Há alguma história caricata, daquelas histórias que não se conta a ninguém, só se conta aos amigos de porta fechada? Alguma coisa completamente absurda que a vida te... Dessas não, mas olha, a parte mais caricata que eu tive foi quando, no dia que tornei profissional, foi em Espanha, em Benidorm, e como sabes, eu até te disse, eu não estava nada a contar fazer a prova, não estava nada a contar, muito menos em ganhar a prova, mas naquele dia, e eu pensava, e aquilo que a indicação que eu tinha era que a parte do pre-judging e das finais dos amadores ia durar umas 6 horas, começava às 9 da manhã, terminava ali para outras 2, 3 da tarde, havia ali um breakzinho e depois era o show profissional à tarde. E eu pensava, ok, a minha categoria mais alta deve ser lá para o meio-dia e eu estou tranquilo, deixa-me ir com calma, lá para as 11 eu estou lá. Quando dou por mim a entrar na venue e a minha categoria estava praticamente a entrar em palco. Eu não tive possibilidade de aquecer, não tive possibilidade de foi tirar a roupa. Na prova em que te tornaste profissional. Exatamente. Foi a prova que eu tirei a roupa o mais rápido possível, meti o número e segui para o palco. Sem aquecimento, sem nada. Olha, nem e posso dizer, com 2 minutos a mais e eu se calhar não consegui entrar. Porque ele foi tão rápido que eu não... E a prova mais importante. E a prova mais importante. Por causa do resultado. Por causa do resultado. Eu estava tão relaxado que isto aí é só para fazer ou para apertar um bocadinho mais a condição, vou fazer aqui um aperto e depois para a semana fazemos em Portugal. Mas o que é certo é que eu quase perdi a prova por causa disso. Fantástico, olha, não fazia uma ideia, incrível. E se o vídeo, quando eu estou a entrar em palco, eu vou assim com um passo acelerado, porque eu já estava atrasado. Eu estava hoje a mão no nome, o team man estava lá a fazer. É incrível como a vida, já viste, tantos percalços e acabou por ser a prova. Tu nem sequer estavas com expectativa não foste com aquela confiança, vou ganhar. Não, foi uma prova em que foste competir. Foi uma prova que fui competir, basicamente. Incrível, fantástico, fantástico. Agora, isto de vez em quando eu tenho que fazer umas perguntas calmas e depois vem outra vez as perguntas mais complicadas. Alguém te deve um pedido de desculpas na tua vida? Não. Não? Não. Sabes porquê? Eu não gosto de guardar rancores com ninguém. Sim, sem dúvida. Isso destrói um homem ao longo dos anos e eu não quero isso. Se alguém que me fez coisas más que eu não tenha gostado na altura, sim, isso todos nós, claro, é normal. Claro. Se devia pedir desculpa, na altura talvez, mas já não ligo a isso. É passado. E tu? Tens alguém a quem tu achas que deves um pedido de desculpa? Não, acho que não. Fantástico. Acho que tenho o meu cadastro limpo. Alguém te deve um obrigado? Agora confundi-te, é? Não, confundiste-me. Ninguém te deve um obrigado? Digo isto porque não é que eu acho que tudo aquilo, principalmente eu conheço extremamente bem, tudo aquilo que nós fazemos de coração,
não é? Que nós fazemos por essência, não estamos à espera de nenhum obrigado. Exatamente. No entanto, não significa que se as pessoas retribuírem com um obrigado, que nos caia bem. Certo. Certo? E é nesse sentido que eu te pergunto, alguém te deve, entre aspas, um obrigado? Eu agora de cabeça me recordo, não. Pronto. Não tenho assim ninguém perfeito, como... Perfeito. E qual foi o maior elogio que recebeste até hoje? Ou que tu consideras que foi o maior elogio que recebeste? Sei lá, Romulo. Que possas dizer aqui. A nível... É lá que isto, as crianças também veem. Vai até certo ponto. Olha, a nível de culturismo foi quando estive com o Milton, com o Milos Sarcev. com o Milos. Acho que o Milos foi é o topo dos topos dos treinadores de perceber, e ele tem uma experiência muito grande. E ele virar-se para ti dizer que tens potencial é grande. E isso, Ele dizer-te que tens e tu sentires E tu sentires- a paixão dele a dizer-te isso. Ele é muito genuíno. e sentires que ele está a falar a verdade, não está É fantástico. a tentar dar a volta, não. Isso, e depois ele elogiar algumas qualidades minhas, foi ótimo. Mesmo em treino, estás a ver? A percepção. E ele tem um olho muito apurado, como tu tens. E ele conseguia ver, e ele às vezes perguntava, tu consegues sentir exatamente aqui? Eu disse, Milos, consigo. E aqui também, percebes? E ele tem um olho muito apurado para isso. E das coisas que ele me disse foi que a qualidade de pele, a densidade que eu tinha era... E ele até me disse, uma das coisas que ele me disse foi que a parte das costas, a densidade era tão grande e as fibras eram tão visíveis que ninguém na liga profissional tinha a qualidade que eu tinha. Fantástico. E vindo do Milos, É um elogio é um brutal, elogio muito brutal, grande. brutal. E ele depois disse, agora eu preciso do que tens nas costas em tudo o resto. Em tudo o resto, exatamente. E chegas lá, de certeza. espero que sim. Senhor. E, já agora, já que tu abriste isso, essa experiência com o Milos foi, digamos, um dos pináculos da tua carreira até hoje? Sim, considero que sim. Considero que sim. Acho que foi uma excelente experiência passar 15 dias a treinar dia sim com ele, constantemente, às vezes 2 vezes por dia, e fazer somente aquilo sob o olhar de alguém que tem tanta experiência como ele. E tu consegues aprender tanto, percebes, de volta dele, que para mim foi muito enriquecedor. Extremamente enriquecedor. Poses, Rómulo, tivemos sessões de poses a durar 1h30, e muda para aqui, muda para ali. Sabes como é que o Milos é muito artístico? Então ele quer transmitir aquilo. Exatamente. Então ele passa tempo e explica e quer que tu aprendas as transições, os movimentos. Foi uma experiência para não esquecer. Sentiste que essa experiência te... Como é que eu ia dizer? Te modificou, te agregou algo que te modificou para melhor como culturista? Sem dúvida. Sem dúvida. O facto de ele ser extremamente rigoroso com os timings. Tinha ocasiões, por exemplo, que eu estava em Dubai, por exemplo, e a nossa diferença horária era 12 horas. E sempre que eu quisesse contactar, ou tinha que ser no final do meu dia, porque era o início do dia dele, porque se eu contactasse de manhã ele estava a dormir. Então muitas vezes ele mandava uma mensagem assim à minha meia-noite e eu, como quem é que era coisa, respondo. A primeira coisa que ele me dizia, Diogo, devias estar a dormir. É meia-noite. E eu, ok, já passou o telemóvel. Incrível, mas olha, Ele é rigoroso a esse É. ponto. E eu quero a foto do cardio, eu quero isto. Sabes, quero a que horas é que vais viajar, a que horas é que chegas. Quero tudo minuciosamente escrito. E ele é assim, é muito minucioso. Tão minucioso que ele disse, pá, vens para cá 3 meses, eu meto-te aqui no bunker, fechado, durante 3 meses comigo. Fantástico. E acredito que realmente seria qualquer Ah, coisa. sim, sem dúvida. Mas a parte financeira é sempre mais complicada para realizar essas coisas. não É, tinha que mudar a minha vida toda Exatamente, para lá, sem senão dúvida, está sem complicado. dúvida, sem dúvida. Sim, senhor. Diz-me uma coisa agora nesta fase final. O que é que te dizem os teus olhos? Digamos que, eu vou traduzir, os nossos olhos, digamos, são um espelho da nossa alma e da nossa consciência. Neste momento da tua vida, o que é que te dizem os teus olhos? Como é que tu vês a vida e quais são as expectativas que tens da vida? Falas a nível pessoal? Sim. Claro. Esta é uma entrevista pessoal. Sei lá, Romulo, olha, A parte sabes? competitiva até prefiro nem perguntar, que acho que
Até é mais pessoal a tua parte competitiva do que a tua Sabes, parte eu pessoal. acho que cresci muito nos últimos anos, em nível pessoal, e conseguia, de certa forma, olhar para a minha vida e mudar também um pouco a forma como eu encaro os problemas e encaro a forma de ver a vida de outra forma. E mudei mesmo. Fez-me crescer para uma parte boa. Consigo lidar muito melhor com problemas, consigo ser mais proativo, percebes? E isso trouxe uma bagagem grande, mesmo quando saí do país e estando fora. Estás por ti próprio, não dependes de ninguém, então, percebes? Isso faz-te crescer um pouco. E vejo a vida agora de uma forma mais, talvez mais séria, mas também mais relaxada, à mesma forma. Não sei se posso dizer isso, percebes? Sim, está sim, mais, sim. está mais sério do ponto de vista que, a nível profissional, estou a atingir um ponto que é o culminar da minha carreira, mas depois estou relaxado porque já cresci tanto e consigo lidar com as coisas de outra forma, que me faz estar relaxado e sem haver stress, sem haver, sabes, muito, minha cabeça a me pensar muito. Sabes que isso há uma palavra que traduz quase isso tudo. Isso é sabedoria. Sabedoria. Sabedoria não é sabedoria no sentido que és mais sábio de qualquer pessoa. A sabedoria é para ti. Para mim. A sabedoria que adquiriste contigo próprio, da tua vivência. Isso é que é o crescimento interior. Isso é É o fantástico. crescimento interior. Acho que tive um boom de crescimento interior nos últimos 10 anos que me fez sorrir e dizer, ok, eu estou no caminho certo. Muito bom, muito bom. Fantástico. Dioguinho, olha, não me vou estender muito mais, até porque a minha parceira videógrafa já me disse que estas coisas não podem ser muito compridas, senão torna-se muito chato. Yeah. E eu estou a tentar perceber como é que são estas coisas, que isto vai para o YouTube e depois também vamos tirar daqui uns pedacinhos para fazer uns reels, por isso. Pois. Vou deixar, porque sei que tu vais vir mais vezes, vou deixar um resto de perguntas para uma próxima vez que tu cá venhas, que eu vou aproveitar sempre que estiver aqui para te... Certo. Aliás, porque, segundo o que tu disseste, daqui por um ano, com certeza, que já tens mais a acrescentar, não é? Porque quando se chega a esse... Eu demorei muito, cheguei muito mais tarde, e por isso fico fascinado que tu tenhas chegado tão cedo. Quando se chega a esse consciência de conhecimento interior, epá, tudo na vida fica mais tranquilo e parece que nós conseguimos as coisas de uma maneira mais fácil, apesar da vida não ser fácil, percebes? E portanto tenho a certeza que para o ano a entrevista vai ser outra vez muito boa. Não vou acabar sem antes fazer aqui, tinha que o fazer, da minha parte, um reconhecimento ao Diogo, porque como apaixonado por esta modalidade e como treinador, nós como treinadores apenas somos aquilo que os atletas que nós treinamos conseguem expressar. E nem sempre é muito difícil, aliás, eu acho que há treinadores que passam toda uma vida a tentar criar uma conexão a 100% com um atleta, porque também depende das características individuais da própria pessoa. E para mim, em toda a minha vida e, entre aspas, carreira, de dono de ginásio e de treinador, não gosto da palavra preparador, de treinador, dentro do pouco que eu tenho para transmitir, epá, foi um percurso fascinante e foi uma dádiva ter-te como atleta pela tua personalidade e pela tua entrega, essencialmente porque tu fizeste-me... Epá, eu costumo dizer que não conheço ninguém que goste disto mais do que eu. Mas conheço muita gente que gosta disto tanto como eu. Mas em toda a minha vida, e se calhar sem querer faltar ao respeito a ninguém, em centenas de atletas que treinei, se calhar só um ou dois é que me surpreenderam com um amor e uma paixão tão grande como a minha por isto, e tu foste um deles. E isso faz com que o crescimento de uma pessoa, neste caso eu como treinador, e mesmo como pessoa, acaba por ter vantagem nisso, percebes? Ou seja, se calhar na altura não percebia, até por coisas da minha vida pessoal e pelo ímpeto normal da minha idade, mas agora olho para trás e tudo na vida faz sentido. Epá, foram um dos melhores anos da minha vida, quando aliás, às vezes eu estou em casa sozinho, são das recordações que me vêm às vezes de treinos que nós tivemos e conversas que nós tivemos,
E isso é fantástico e por isso não podia acabar sem deixar aqui um reconhecimento e um Sabes que obrigado a por teres conexão, feito parte da minha vida como a atleta. conexão entre um treinador e um atleta vai mais do que a parte física. Claro. Se houver uma conexão de amor ao culturismo, com a parte de conhecimento, mas também com uma parte de amizade, Sem dúvida. tu consegues construir uma coisa única. Eu lembro de treinos contigo em que tu, se quisesses matar-me, literalmente podias meter-me era uma coisa Foram treinos extraordinária. alucinantes, mas acima de tudo carregados de uma emoção e de uma paixão por isto fantástica. Nós nos entregávamos os dois àquele momento de uma maneira e isso é muito difícil de se conseguir. E então, só passado anos é que uma pessoa começa a perceber a importância que aquilo teve. Não é? Verdade. E por isso não podia acabar sem te fazer este agradecimento, meu amigo, e sem desejar, obviamente, o melhor para ti. Estou sempre a torcer por ti, já sabes. Não é que seja preciso muito, porque tu és o 007 do culturismo, não é? Pô, tu não falhas, tu és rigoroso, és disciplinado, e quando se é assim, com uma pontinha de sorte, as coisas acontecem. Por Eu isso, gostei de uma coisa que disseste numa entrevista, acho que foi com o Mike, que disseste que tudo é possível, mas muita coisa é impossível. é verdade. Mas muita coisa é possível dentro das tuas capacidades Sem dúvida. pessoais. E acho que isso é o que as pessoas não conseguem entender hoje em dia, é que todos temos diferentes capacidades pessoais e físicas que nos limitam, mas não quer dizer que não seja possível para todos os outros fazerem Claro que sim. ao nível que Sem dúvida, está de claro que prosperar sim. para eles. Eu acho que todos nós temos que ter a capacidade de encontrar a forma de sermos felizes naquilo que gostamos. Isso não significa, por exemplo, eu sou completamente top, isto é a minha vida. Eu tenho 54 anos, há, sei lá, quase 37, 38 anos que é a minha vida. Epá, muito cedo eu descobri que, de facto, faltava aquela coisa para ser o atleta que eu queria ser. Porque não basta só a gente querer. Há algumas coisas que têm que estar lá. Nomeadamente na nossa constituição, na resposta muscular que o nosso corpo tem, orgânica. E eu sempre tive, graças a Deus, porque sempre fui um estudioso deste desporto, tive muito cedo a consciência que eu nunca seria um Diogo Nunes. Mas não foi por isso que eu deixei de amar isto e não me tornei num Rómulo. Claro. Porque o Diogo Nunes é um atleta fantástico, com um percurso fantástico e com muito mais para fazer. Mas o Rómulo também é alguém que já fez muito por este desporto e que ama este desporto e que conseguia arranjar o meu lugar neste desporto. Claro. Então acho que, conforme tu disseste, tudo é possível, mas muita coisa é impossível. Mas dentro do impossível nós temos que encontrar o nosso possível e ser felizes com isso. Por isso, acho que muita gente não consegue perceber isso e acaba por ser infeliz toda a vida. Não. Porque tenta ser uma cópia de algo em vez de tentar procurar o que é a sua própria essência. Não é? Nós temos que aceitar aquilo que somos. Não vale a pena. Eu sou feliz como sou, e tu és feliz como és. Eu matava para ter umas pernas como as tuas, mas não tenho. Mas não é por isso que vou deixar de ser feliz e que não tenho um orgulho tremendo de dizer que és meu amigo e de seguir a tua carreira e torcer por ti. E acho que essa aqui é a finalidade e a função de estarmos na vida, é de facto não cobiçarmos aquilo que é dos outros e tentarmos encontrar cada um o nosso lugar e sermos felizes à nossa maneira. Com isso. Não é, meu amigo? Obrigado. Portanto, obrigado eu, Diogo, mais uma vez. Já sabes que aquilo que nos une é algo que se calhar não conseguimos explicar muito bem a quem nos está a ouvir, mas basicamente é a essência da vida, que é amizade, e a amizade vem da palavra amor, e amor exige respeito e admiração, e é aquilo que existe entre nós e é aquilo que toda a gente deveria procurar ter uns pelos outros, porque se as pessoas se respeitarem e se cada um lutar à sua maneira pelo seu sonho, somos todos mais felizes do que imaginamos, não é? Portanto, não vai ser liberado já, ainda vou fazer mais algumas entrevistas para depois, quando começar a liberar uma por semana, ter uma continuação, mas quando sair e quando chegar ao fim e virem esta parte, podem ter a certeza de que já não vai haver mais interregno e que o Unbroken Old School, canal de YouTube, vai continuar com este tipo de entrevistas e sempre a tentar procurar a essência das pessoas. Por isso, despedimos-nos por aqui. Não percam a paixão pelo culturismo
e façam o favor de gostarem uns dos outros e respeitarem-se uns aos outros.